Vocês podem ir. Gente, boa noite para vocês. Eu queria que, sem mais delongas, vocês abrissem comigo no livro de Ruth. Vamos lá. Hoje é o último episódio da nossa série. Mas vem novidade por aí. Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1. Você que está em casa, boa noite. Ruth, capítulo 1. E conforme você for achando, vai fechando os seus olhos, você que se sentou e pode, se coloque de pé. Numa postura de disposição espiritual. Você que está em casa, se coloca de pé. Coloque a mão sobre a sua Bíblia. Comece a falar com Deus. Há algo ainda de improvável que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Há algo ainda de transformação. Vá dizendo ao Senhor a que você veio. Vá pedindo ao Senhor que transforme a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, conforme a sua palavra, conforme o seu poder. Pai, nós somos totalmente dependentes da tua palavra. Totalmente. Só ela tem poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Só ela tem poder, meu Pai, de fazer com que o caos se cale. Só ela tem poder de criar a ordem aonde não tem. Só ela tem poder de fazer a nossa angústia se calar. Só ela tem poder, meu Pai, de secar as nossas lágrimas, porque o Senhor se manifesta através da tua palavra. E nós estamos aqui, nesse útero de improváveis, para ser o que a tua palavra nos chamou para ser. Por isso agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa casa, nós silenciamos no reino espiritual toda voz contrária, toda distração maligna, humana, carnal, para que a tua palavra encontre solo propício para frutificar. Que ela crie raízes no nosso coração, porque algo tremendo, extraordinário, improvável é o que a tua palavra está gerando em nós. O Senhor está nos levantando, o Senhor está nos resgatando, o Senhor está nos redimindo, o Senhor está trabalhando para que nós nos tornemos os seus improváveis, em nome de Jesus. Ruth, capítulo 1, verso de número 16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Vá dando glória a Deus, vá tomando o teu lugar, vá bendizendo o nome do Senhor. Se tem uma coisa que eu aprendi que mudou a minha vida, é que tudo tem uma história. Vocês sabem que eu amo uma história. Já deu para perceber, né? E eu fiz o curso de História, o meu professor de História, republicana, amo a história da República. Os adolescentes também amam, não amam? Eu tenho certeza absoluta, a matéria que eles mais adoram, História da República. O meu professor, ele certa feita disse uma coisa que mudou a minha visão das coisas. Ele disse assim: tudo tem uma história, o seu sapato tem uma história, a sua calça tem uma história, o seu cabelo tem uma história. E ele descortinou a nossa visão para perceber que tudo tem uma história, e ele deu um exemplo de algo extraordinário. A aliança. Ele, de repente, tirou a aliança do seu dedo. A minha está um pouquinho agarrada hoje, que a pastora levantou a mão demais. Não estou conseguindo tirar, não tem problema, ficou aqui. É o amor. Você sabe, né?
Ela nem quer sair, Lorde. Ela nem quer sair. É um amor, eu estou apegada a você. Eu perco a mão, mas não te perco. Amém? Glória a Deus. Ele mostrou a sua aliança e disse: isso aqui tem uma história. Ele disse: se você observar uma aliança, ela é circular e não é à toa. Um círculo, ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é perfeito, ele é infinito. E ele disse assim: e não é à toa que a aliança ela é de ouro. Porque ouro é um dos metais mais preciosos. Mas por que o é? Porque o ouro, aconteça o que acontecer, você pode usar detergente, você pode usar aveja, você pode usar cloro, minha senhora, meu senhor, você pode fazer o que for. O ouro é um material resistente. Ele fica marcado, arranhado, precisando às vezes de uma polidinha, mas ele é firme, ele é durável. E ele disse assim: não é à toa que ela é circular, não é à toa que ela é de ouro, e não é à toa que ela é colocada na mão esquerda. Porque a mão esquerda simboliza fidelidade e proximidade com o coração. Ele disse: tudo tem uma história, se nós pensássemos melhor na história que está sobre as coisas, nós refletiríamos melhor sobre as nossas escolhas. Porque há pessoas que colocam uma aliança no dedo e logo pensam: agora eu estou amarrado. Agora todo mundo vai saber que eu estou encrencado. Tira essas palavras da sua boca em nome de Jesus. Agora todo mundo saberá que você carrega um símbolo de lealdade. A aliança simboliza lealdade. E o que é lealdade? Lealdade vai para além de uma fidelidade. Lealdade é você ser fiel, comprometido com alguém, custe o que custar, haja o que houver, não importa se o tempo passar, você sai arranhado, mas você permanece comprometido com aquela pessoa, porque você entregou para ela o seu coração. Não importa o que aquela pessoa seja, não importa o que ela faça, você entregou para ela o seu coração. Isso é lealdade. A aliança é símbolo de lealdade. E nós precisamos aprender o que é lealdade. Porque lealdade é um princípio espiritual que resgata as nossas vidas e nos transforma em pessoas improváveis. Porque lealdade é uma característica do caráter de Deus. Deus nos amou tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida da eternidade. A lealdade de Deus, o amor de Deus para conosco é tão profundo, é tão tamanho que ele não falha, mesmo quando a gente falha com ele. Por isso, quando um ser humano, uma pessoa, um improvável, alguém que não se espera nada dele ou dela, dá o seu coração e coloca a sua lealdade a respeito da vida de alguém, ela está manifestando um caráter de Deus. E ouça, Deus honra quem é leal. Deus resgata quem é leal. Deus transforma quem é leal. Deus eleva quem é leal de uma condição de escravidão para uma condição de improvável. Ele transforma essa pessoa em uma pessoa extraordinária, segundo o seu poder, segundo a sua graça. O segredo é lealdade. E esse texto nos ajuda a pensar sobre isso. Quando nós chegamos no livro de Ruth, é um livro lindo. Se você não se aventurou, se aventure essa semana. Você vai descobrir coisas incríveis. Nós vemos que o livro de Ruth começa com um drama, porque a vida é dramática, gente. Nós vemos aqui uma família enfrentando problemas como toda família enfrenta. A família de Noemi está em Belém de Judá e a fome chega naquela terra. Tempos difíceis chegam na nossa vida, a tempestade ela bate na nossa porta e a escassez ela vem. Belém de Judá significava casa da fartura, mas lá faltava pão, lá faltava mantimento. E Noemi e o seu marido e os seus 2 filhos fazem uma coisa que eu e você fazemos constantemente. Vendo que há escassez, vendo que não existe mais aquela provisão que a gente não tem, aquela provisão que a gente tinha, mas não tem mais, a gente foge.
A gente foge. A gente prefere sair da casa da promessa, do lugar da promessa, da guarda de Deus, por causa daquele tempo de dificuldade e ir para outro lugar onde a gente sabe que Deus não está, onde a gente sabe que Deus não abençoa. Tudo porque falta aquilo que a gente acha que a gente precisa. Noemi pegou as suas coisas juntamente com o seu marido e rachou fora. Havia fome naquela terra porque o povo era desleal. O tempo de Noemi era o tempo de juízes. É um tempo que nós vivemos hoje. Ora, a gente é muito crente, no domingo que vem nós não somos muito crente, depois nós somos crente de novo, e vem um problema, a gente fica fervoroso, mas depois o problema vai embora, a gente esquece de Deus. Esse era o tempo e faltava pão na casa da fartura, porque o povo era desleal. E Noemi e sua família, ao invés de se colocar debaixo da orientação de Deus e se tornar leal a Deus, prefere rachar fora. Eles vão para a terra de Moabe. Lá eles ficam durante uns bons anos, lá os seus filhos se casam. Mas lá a tempestade também chega, porque não adianta a gente fugir. O problema quando ele tem que chegar, ele chega, não importa onde você esteja. Ela fugiu para ter fartura, mas a morte chegou lá na casa dela. Porque o texto diz no capítulo 1 que Noemi ficou viúva. Noemi perdeu o seu marido. Ô, pastora, perder marido às vezes é muito triste. Algumas mulheres acham que é uma coisa muito boa, só para constar. Mas para ela parece que era muito triste. Ela perdeu o seu marido, mas o que que tem? O que que tem que uma mulher que perdia o seu marido? Ela perdia tudo. Ela pedia a proteção da sua casa, ela pedia o seu mantimento. Ela estava numa condição muito pior do que ficar lá em Belém sem comida, era ficar sem um marido em Moabe, numa terra estrangeira. Só que Noemi ainda tinha os seus 2 filhos. Uma mulher, quando era viúva, ela podia ser resguardada pelos seus 2 filhos homens. Mas os 2 filhos dela também morreram. Noemi, então, cai na pior fase da sua vida. Na fase de total ausência, na fase de toda dor. E ela então ouve que Deus se lembrou do seu povo em Belém de Judá. Quem anda debaixo da lealdade de Deus, do propósito de Deus, pode enfrentar situações difíceis, mas Deus sempre se lembra das suas promessas. Deus socorreu o seu povo e Noemi ouve. Deus se lembrou do seu povo. E agora numa situação muito pior, porque se ela saiu com fome, agora ela volta sem nada, ela decide, eu vou voltar. Eu vou recomeçar a minha vida, eu vou recomeçar a minha história. E lá, recomeçando a sua história, indo pelo caminho, ela está acompanhada de 2 noras, moabitas. E ela faz uma coisa que toda sogra deveria fazer. Compreender a realidade da sua nora, que eu ouço um glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia, que todas nós somos sogras, viu? Eu sou uma sogra em potencial. Ela entendeu a situação e falou assim, gente, volta para sua casa, volta para a casa dos seus pais. Casa de novo. Eu não consigo gerar mais filhos para vocês casarem, volta lá, casa. As noras choram, gostam muito de Noemi. Uma volta, mas Ruth, no texto que nós lemos, disse para ela assim, nem vem. Versão Pastora Leide 2024. Nem vem. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Aonde você for, você vai ter que me tolerar. Porque eu estou atrás. Onde você for sepultada, é onde eu vou ser sepultada. Eu te dou o meu coração. Eu te dou a minha lealdade. O que Ruth está fazendo é, eu estou abrindo mão de perspectiva nova. Eu estou abrindo a chance de fazer a minha história do meu jeito, segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu quero. Eu estou abrindo mão da segurança da casa do meu pai e da minha mãe para me aliançar a uma pessoa que é mais fraca do que eu. Porque Noemi estava muito mais fraca do que Ruth, porque além de ser mulher, ela era uma idosa. Ela não conseguia trabalhar. E ela diz, eu não saio do seu lado. Eu quero recomeçar uma nova história com você. E ela volta para Belém de Judá. Ela volta junto com Noemi. E veja bem a gravidade disso. Porque uma moabita era detestável aos olhos das pessoas de Israel.
era imunda. Mas Ruth, dando o seu coração para Noemi, ela descobriu algo extraordinário. Eu te dou o meu coração, eu te dou a minha lealdade. Não importa o que me aconteça, o meu coração é seu. E quando ela chega lá, ela cai. E diz o texto no capítulo 2, por acaso, no campo de Boaz, que era um parente da família. Ele era um parente da família. E o que isso significa? Quando ela chega lá, ela começa a colher. Boaz olha para ela e não olhe com maldade, Boaz olhando para ela. Ele só percebe que tem uma estrangeira ali no meio, pergunta quem que é. E quando ele descobre que é Noemi, Boaz já ouvia falar dela. Perdão, quando ele descobre que é Ruth, ele já ouvia falar dela. Você é a nora de Noemi. E ele diz para ela, olha, não saia daqui. Aqui você colhe, aqui você fica, eu vou te dar proteção, eu vou te dar guarda, eu vou te dar mantimento. E ela diz para ele algo extraordinário. Por que você está sendo tão carinhoso comigo? Eu não sou digna, eu sou uma estrangeira. E ele diz, eu sei. Eu sei quem você é. Eu sei da sua história. E que história era essa? Ora, Ruth aprendeu o caminho da deslealdade. Porque ela, sendo moabita, ela aprendeu a usar todos os meios para viver aquilo que ela queria, da forma que ela queria. Porque Gênesis capítulo 19 diz como que Moabe foi criado. Moabe foi criado a partir de um incesto. Ló é salvo de Sodoma e Gomorra. Ao sair, ele fica só ele e as suas filhas. Lembra da virou estátua de sal, ficou sem a mulher. Só que Ló fica desesperado. Ele entra numa caverna, porque ele fala, agora vai acabar tudo. Sabe aqueles crentes que têm síndrome de apocalipse, que o mundo vai acabar toda hora, em todo lugar? Ele entuca numa caverna. As filhas de Ló pensam, então, nós temos que dar uma geração para o nosso pai. Elas embebedam o pai, deitam com ele e geram através dele. Moabe foi gerado a partir de um incesto. Eu faço o que for preciso para ter aquilo que eu quero, da forma que eu quero. É de lá que Ruth vem. Ruth aprendeu um outro caminho. Ela aprendeu o caminho. Eu faço aquilo que eu preciso para ter aquilo que eu quero. E se eu tiver de passar por cima de você, eu não quero nem saber. Sai da minha frente, que eu estou passando. Números capítulo 22. O povo de Israel sai do Egito, acampa no deserto. E o que Moabe faz? Contrata Balaão para amaldiçoar o povo. Vem cá, quanto que você quer? Pragueja. Pragueja, fala mal, amaldiçoa. Balaão não consegue, mas Balaão ensina como o pecado poderia entrar e a bênção de Deus se retirar. Ensina as suas mulheres a seduzirem os homens de Israel a idolatrarem. E você vai conseguir que a maldição chegue no acampamento de Israel. Ruth, então, aprendeu a fazer aquilo que for preciso, e que se eu tiver de usar o nome de Deus e estratégias espirituais em nome de Deus para tombar você, eu vou fazer. É de lá que ela veio. Por isso que o povo de Israel odiava os moabitas. Gente imunda. Gente sem escrúpulo. Gente suja, que faz o que tem que ser feito e não importa. Gente que tenta bloquear o que Deus está fazendo, gente que tenta bloquear o novo. Quando Ruth, então, vai para a era de Boaz, ele diz para ela, e ela diz para ele, eu sou estrangeira. Ele diz para ela, eu sei. Ele diz um mistério espiritual muito grande, mas eu também sei o que você fez pela sua sogra. Alguém que era muito mais fraca do que você. E aqui tem um princípio espiritual. Porque Ruth abandona e quebra ciclos de deslealdade. Porque ela abandona aquilo que ela aprendeu com a sua família, que ela aprendeu com o seu povo, e resolve viver um outro princípio espiritual.
ela se faz ser ouvida aos ouvidos de quem importa, de uma pessoa que pode ser o resgatador dela. Quando eu e você abandonamos aquilo que nós aprendemos, que é o caminho de falar mal, que é o caminho de bloquear o novo, que é o caminho de sempre foi assim, não vai mudar, e se não for do meu jeito, eu vou bloquear, eu vou falar mal, eu vou usar o nome de Deus, eu vou fazer aquilo que for preciso para te impedir, eu vou usar meios inescrupulosos para te parar. Quando ela quebra esses princípios e dá o seu coração e é leal a uma pessoa improvável, o que acontece com ela? Com ela, ela se faz ouvida aos olhos do seu resgatador. Quando eu e você, improvável, escolhemos o caminho da lealdade, nós somos ouvidos, nosso nome é aclamado aos ouvidos do nosso resgatador. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe de onde você vem. Ele conhece o seu passado, mas ele conhece o seu coração. E ele vê a sua disposição em romper e quebrar com um ciclo de deslealdade e partir para uma nova fase, para a fase do novo. Eu sei de onde que você vem, mas eu também sei. Eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Lá na era de Boaz, ela colhe. E quando ela volta para casa, carregada, Noemi pergunta para ela, onde que você foi? Quem foi generoso com você? E ela conta, foi Boaz. Ela disse, minha filha. Louvado seja Deus que não falha, nem com os vivos e nem com os mortos. Mesmo quando nós somos desleais, como Noemi foi. Noemi que culpava Deus por causa das suas mazelas. Deus não deixa de ser leal para conosco, porque Ele é o nosso resgatador. Minha filha, esse homem é o nosso parente. Ele pode nos tirar dessa condição, você vai encontrar um lar e você vai encontrar um refúgio. E porque Ruth estava aliançada com um novo projeto, com uma nova vida, sabe o que ela fala? Eu não. Ele é barbudo. Ele é velho. Tem que arrumar um cara assim com a lataria mais 2.0 para mim. Ela não diz isso. O seu coração é tão leal que ela vê palavras de sabedoria na sua sogra e diz, tudo que você mandar fazer, eu vou fazer. Improvável, você deseja viver o novo. Você deseja se transformar no improvável. Seja leal e ouça as orientações e palavras de sabedoria que Deus tem ministrado sobre a sua vida. Pode parecer loucura, mas é o caminho do resgate, é o caminho da salvação, é o caminho do renovo, é o caminho de uma nova história. Ela ouve a sua sogra, ela vai para a eira, deita aos pés de Boaz e diz para ele, estenda a sua capa sobre mim, porque você é o meu resgatador. E ela se casa com Boaz. Aí você fala, nossa pastor, o amor está no ar. É coisa boa. Mas não se trata de uma história de amor. Porque ela foi leal. Ela se tornou uma improvável. E ela ganhou muito mais do que um lar, do que uma proteção, do que um mantimento. O texto diz que Deus olhou para ela e permitiu ela gerar. Quando nós somos leais, aquilo que Deus está fazendo, algo novo é gerado em nós e através de nós. A moabita, a nojenta, a desleal, passa então a ser olhada com dignidade, porque aonde ela passava todo mundo, lá vai Ruth, a moabita, a esposa de Boaz, aquela que vale por 10 filhos para Noemi, mulher honrada, mulher cheia de Deus, mulher cheia do Espírito Santo. As pessoas que olhavam para ela com desdém, passam a olhar para ela agora como alguém que tem Deus e como alguém que está gerando algo novo. Ela gera. Ela está debaixo das asas do seu resgatador.
Quando nós nos aliançamos ao projeto de Deus, a capa e a autoridade de Deus é lançada sobre nós e nós começamos a viver uma nova história. Nós que antes éramos desprezados por causa da nossa história, começamos a ser louvados por causa daquilo que Deus começa a fazer na nossa vida. Ela começa a ser louvada pelas pessoas. E quando ela tem um filho, você acha que o nosso resgatador para por aí? Não. O caminho da lealdade, como expliquei para vocês, é o caminho do infinito. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Porque Ruth gerou nada menos do que Obed. Hã? Hã? Exatamente. Ela gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi, através de uma improvável, de uma estrangeira, que quebra uma aliança de deslealdade, mas escolhe ser leal a um projeto novo. Ela sai do anonimato para elevar o seu nome para o reinado. É para o trono que a sua descendência vai. Ela gera um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus faz. Quando nós nos tornamos leais ao novo, ao seu projeto, ao incrível. Aquilo que nós não sabemos como vai ser. Pensa Ruth voltando pelo caminho com a sua sogra. Como é que vai ser a minha vida? Isso é uma loucura. Mas o meu coração é leal. Quando nós nos colocamos nessa posição, gente, a lealdade de Deus suplanta. Ela é muito mais infinita, ela é muito mais abundante. E aonde a gente acha que Deus parou, Deus só acrescenta. Não vai ficar só em Obed, não. Vem trono sobre a sua casa, vem uma nova história sobre a sua vida. Eu vou gerar através de você algo extraordinário. É através de você, Moabita, que eu vou criar algo novo, algo que Israel precisa. Algo que Israel precisa. Que incrível! Mas não parou por aí. Porque muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos é aquilo que Deus tem preparado para aquele que os ama. Ela está nos braços do seu resgatador. E ela se torna alguém crucial para o meu resgate e para o seu resgate. Porque é através da genealogia de Ruth, a Moabita, a imunda, que nasce o nosso sumo resgatador, o Senhor Jesus. É através daquela improvável, daquela quem todos desprezavam, mas que escolheu ser leal, a abraçar um projeto novo, que Deus levanta o seu próprio filho. E ouça, o nosso resgatador veio de lá. O resgate vem através da vida de pessoas improváveis como eu e você. É isso que Deus faz com a nossa história. É isso que Deus faz com a nossa vida. Ele nos pega da lama e nos levanta, nos coloca no lugar de honra, nos coloca no lugar onde está o seu coração e escreve uma história de resgate através de nós. Porque aonde quer que falem da genealogia do Senhor Jesus, Ruth está lá. A resgatada se tornou a resgatadora. Deus deseja fazer das nossas histórias improváveis uma história de resgate. Muita gente vai se abrigar debaixo daquilo que Deus tem construído em nós e através de nós. Muita gente vai ser salva através daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Mas o que nós devemos fazer? Uma escolha. Uma palavra. Ser leal. Deus está gerando algo novo. Algo que aos nossos olhos é improvável. Algo que aos nossos olhos é impossível. Mas o que vai determinar o que Deus fará de incrível das nossas histórias ou não, é a disposição do nosso coração ser leal, de estabelecer uma aliança. Deus, eu quero recomeçar
contigo. Aonde? Não sei. Como? Não faço a mínima ideia. Como que as pessoas verão? Eu não tenho nem desconfiança, mas eu sei que se eu for leal, o meu nome será bradado aos seus ouvidos e eu encontrarei refúgio debaixo das suas asas. E algo incrível, algo extraordinário, algo improvável é o que vai ser escrito a partir de então, porque quando nós somos leais, Deus apaga a nossa história de deslealdade e começa a escrever uma nova história de vida. Não importa o nosso passado, não importa de que família nós viemos, não importa o que fizemos, nós fomos resgatados. A capa de Deus está sobre nós e a partir de agora, a história nova, redimida, resgatada, santa, salva, improvável, levantada, mulher de Deus, mulher santa, é através de você que eu vou fazer uma nova história de salvação. É através de você. Tudo que Deus quer é o nosso coração. E aí eu pergunto para você, você deseja viver isso? É loucura, eu estou avisando. Você deseja viver isso? É na fraqueza. Você deseja viver isso? É de um jeito improvável. Você deseja viver isso? Então se coloque de pé, porque nós estamos na era do nosso resgatador. Deus está no nosso meio. E hoje, no término dessa série, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque Deus está operando nos nossos corações. E eu creio que Deus está fazendo dessa casa uma casa de improváveis. Eu creio piamente que Deus está mudando as nossas histórias. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Ouça apenas a minha voz. Quanta culpa você convive com ela por causa de onde você veio. Ou você viveu um caminho de deslealdade porque você aprendeu dos seus pais assim. Você aprendeu a ser resistência ao novo porque te ensinaram assim. Foi assim que me ensinaram a ser igreja. Foi assim que me ensinaram a ser liderança. Foi assim que eu aprendi a manipular, a resistir, a amaldiçoar. Aqui agora nós vamos quebrar toda cadeia de maldição e de deslealdade. Aqui agora nós vamos quebrar tudo aquilo que nós aprendemos de ruim, que tem bloqueado o nosso coração de viver hoje. Com a mão no seu coração agora. Eu quero que você reflita sobre o quanto leal você tem sido àquilo que Deus está fazendo. Porque agora nós vamos quebrar esse vínculo do inferno. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos quebrar as alianças passadas. A mentalidade passada. Porque Deus está gerando improváveis no nosso meio. Quantas vezes você amaldiçoou? Em nome de Jesus agora, eu libero sobre a sua vida, sobre a sua história, que essas cadeias de maldição estão sendo quebradas. Eu libero sobre a sua vida e sobre a sua história, que cadeias de resistência estão sendo quebradas.
Uma aliança nova está sendo forjada entre você e Deus do céu. E Deus está construindo algo novo aqui. Hoje é tempo de pacto com Deus. Pacto com o novo. Pacto com o improvável. Pacto com a loucura do céu. Mas pacto com o nosso resgatador. Eu quero desafiar você a fazer uma aliança com Deus agora. Um recomeço. Uma nova história. Um novo vínculo de submissão à sua palavra. De submissão ao seu espírito. De submissão ao que Ele está fazendo. Em nome de Jesus, agora, novas alianças estão sendo geradas no céu. E são alianças, não de ouro e nem de prata, mas aliança do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a sua história passada será lançada fora para você viver o novo de Deus. Vá purificando, meu Pai,